Bem-vindo a mais um Momento Teologando, esse é o nosso podcast. Eu quero aqui dar as boas-vindas a você e hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 sobre escatologia, a doutrina do fim dos tempos. A gente fala sobre Apocalipse, grande tribulação, anticristo, arrebatamento, volta de Jesus, milênio. O primeiro episódio, ou a parte um desse podcast, eu e o pastor Alex, que já está aqui, nós falamos sobre diversos aspectos da escatologia pré-tribulacional, que é a visão teológica, a interpretação que acredita que a igreja é arrebatada antes do período tribulacional. E hoje, com o mesmo convidado, pastor Alex Queiroz, que é professor na área de escatologia, iremos dar continuidade com a parte 2 desse assunto. Antes de mais nada, quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, tá vendo embaixo aí, inscrever-se, clica, se inscreve, clica no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado. E se você ainda não viu a parte um, você vai lá em playlist, vai estar lá, parte um, podcast Escatologia, pastor Anderson Macedo e o pastor Alex Queiroz. Quero apresentar a vocês essa caneca maravilhosa com a nossa logo. Foca aqui nessa câmera, por gentileza, tá vendo? Podcast Momento Teologando, pastor Anderson Macedo, é elaborado por um serviço excelente, rápido e de qualidade pela Ponto Sol Personalizados. Dá uma conferida lá no Instagram, Ponto Sol Personalizados. Canecas, garrafas, vários itens, vários materiais personalizados com sofisticação e qualidade na Ponto Sol Personalizados. Quero falar também sobre Leia Baiense. Quem é Leia Baiense? Você vai aí no Instagram, @BaienseLeia. Ela trabalha com todo tipo de decoração para festa de igreja, aniversário, conferências, congressos e todo tipo de evento. Não somente prestando serviço na decoração, a mão de obra, bem como aluguel de itens para eventos. Leia Baiense trabalha com isso e eu estou aqui recomendando o seu trabalho. Master Clean é a nossa melhor loja de material de limpeza e higiene em Jiquié, situada na Avenida Professora Virgínia de Quezinho, em frente ao motoposto. A Master Clean você encontra insumos para a produção de material de limpeza em geral. Então, você quer vender material de limpeza caseiro, todos os insumos, cloro, soda cáustica, você encontra na Master Clean. Lá tem também material de limpeza, de higiene, de tratamento para a sua piscina, toda a linha Vonix, tudo para sua empresa, escritório, casa, você encontra na Master Clean. Quero falar também sobre a clínica Renove Terapêutica. A Renove ela tem todo tipo de atendimento terapêutico que você precisa: psicologia, psiquiatria, pedagogos especializados na área, tanto para adultos como também para criança. Clínico geral, odontologia, você tem na clínica Renove, representado, muito bem representado aí pela neuropsicóloga Mônica Lago. Arte e Grafia Design é o nosso design aí que produz todos os nossos cards. Card que você precisar para sua igreja, sua empresa, contacte aí no Instagram Arte Design e você vai Arte Grafia Design. Então @Arte Grafia Design e você consegue o contato dele. Pastor Alex, eu quero falar aqui também sobre um editor, já que você é um escritor. Eu não posso deixar Pronto. de falar aqui sobre a editora Live Editora. O arroba no Instagram é Live Editora. A Live, além de publicar, pastor Alex, Sim. livros, ela também faz todo o trabalho de assessoria, marketing, publicidade, toda a mentoria que o escritor precisa. Além disso, a Live, ela consegue fazer a sua pregação, o seu sermão, se tornar um livro. Então, se você precisa de assessoria, orientação para publicar seu livro, procure a Live Editora. Williana Conrado, que é a nossa esteticista corporal e facial. Então, se você precisa desse serviço, procure aí no Instagram dra.williana Conrado. Pink Shop Fitness, a melhor loja de moda fitness em Jiquié e atende também domicílio. Viu? Uma loja nova aí da Pink Shop Fitness em Jiquié, viu? Loja física e vai ser muito bom. E se você quer almoçar, viu, operador de som? Se você quer almoçar, já sabe, o melhor almoço da cidade está na Picanha Grill, a melhor churrascaria à la carte dessa cidade, a Picanha Grill. E se você, pastor Alex, quer comprar um sapato bonito, uma E roupa bonita, eu só tenho uma loja aqui para indicar. Não tenho outra. É a Cabide Formen, na Avenida Rio Branco. Procura a Cabide Formen maravilha. que você vai ter. Pastor Alex, bem-vindo a essa segunda parte do nosso Momento Teologando para falarmos sobre escatologia. Será que a gente vai ter a terceira parte? Eita, Deus proverá, hein? Pastor Anderson Macedo, que satisfação mais uma vez estar aqui com o senhor para a gente poder aí
falar um pouco mais a respeito dessa temática tão importante para a igreja, principalmente no cenário que nós estamos vivendo nos últimos dias. E digo que a primeira parte, na realidade, foi uma experiência muito boa, muito interessante. E espero que tenha sido edificante para aqueles que já foram lá, já assistiram. E faço também das palavras do pastor Anderson as minhas. Vá lá no canal, se inscreva, nos siga também. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado pelo conteúdo que está sendo apresentado por lá. Qual é o seu Instagram, pastor Alex, para o pessoal saber e conhecer? Pronto, o meu Instagram é Alex Queiroz. É só você ir lá, procurar Alex Queiroz. Lá você vai ter alguns vídeos nossos, algumas programações nossas. E eu tô aí criando coragem para poder começar, né, a criar alguns conteúdos de estudos. Então, os irmãos podem ir lá nos seguir. Eu sei que vai ser bênção pura. Vale a pena. Se a gente não criar, é um desperdício. Verdade. Gente, hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa continuidade desse assunto, escatologia. Pastor Alex, nós falamos muito no primeiro episódio, na primeira parte, sobre o arrebatamento, a volta de Cristo. Acho que a gente tem que diferenciar também essa parte da volta visível, não é? Do arrebatamento, tendo em vista que as pessoas precisam entender, primeiro, a visão pré-tribulacional é a melhor hermenêutica escatológica. Não tem escolha. Então, a gente entende e lê, nós fazemos leitura de pós-tribulacionismo, médio-tribulacionismo, só que o amparo bíblico para a escatologia, a hermenêutica pré-tribulacional, é sem comparações. Nós temos muito mais textos bíblicos que nos amparam nessa assertiva. Apesar que todas as linhas teológicas têm perguntas sem respostas. Correto. No entanto, eu creio que o pré-tribulacionismo responde mais. O pré-tribulacionismo responde com mais clareza. Pastor Alex, como é que a gente consegue diferenciar e por que essa questão do arrebatamento e da volta visível de Cristo? Como é seu entendimento sobre isso aí? Muito bem. Antes de começar a explanar essa nossa visão, quero deixar aqui um abraço para minha esposa, a irmã Gabriela, e também para o meu pastor, pastor Vanderlei Campos Borges, se o senhor me permite, pastor presidente aqui das Assembleias de Deus Sim. em Jequié. E hoje à tarde, falando com ele, ele ficou interessado em assistir. Bom demais. Mas ele pensou que seria ao vivo. Eu falei, não. Depois, quando sair, eu mando para o senhor o link, aí o senhor vai poder assistir e tenho certeza que vai ser bênção. Quero também mandar um abraço para ele, pastor Vanderlei. Um abraço. E Pronto. lembre-se Olha aí. que nesse livro aqui tem uma participação do Senhor, viu? Doutrinas Pentecostais. E domingo pela manhã eu estarei lá prestigiando essa grande festa, esse grande aniversário da Assembleia de Deus aqui em Jequié. Pode continuar, pastor Alex. Muito bem. Então, quando nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, precisamos ter a consciência que essa ação se dará, na realidade, em duas fases. A primeira vai ser para arrebatar a igreja, vai ser um arrebatamento invisível, por mais que a gente seja, em alguns momentos, mal interpretado por isso, mas, na realidade, biblicamente, nós vamos encontrar amparo para isso. E daqui a pouco nós vamos estar mostrando alguns textos. E nós entendemos que a segunda fase da segunda volta de Cristo, ele vem com a igreja glorificada. E aí Cristo vem para livrar Israel justamente no final da grande tribulação. Isso está em Apocalipse 19. Isso aí, exato, exato. E aí quando nós falamos a respeito dessa primeira fase da vinda de Jesus Cristo para arrebatar a igreja, nós temos claramente textos que nos amparam a esse resgate, a esse rapto. E aí existe uma ideia que os pós nos apresentam mostrando que não há essa primeira fase, que Cristo vem uma segunda vez e arrebata a igreja e a igreja passa pela grande tribulação. E a questão que fica é que alguns pedem textos que falem a respeito do rapto da igreja antes da grande tribulação. Mas se a gente refutar essa pergunta e fizer a mesma para o pós, pedindo textos que coloquem a igreja dentro da grande tribulação, não há textos ligados a essa proposta. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos claramente textos que nos afirmam que a igreja ela não passa pela grande tribulação. Exemplo,
eu fiz questão aqui de trazer um rabisco. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, nós vamos encontrar claramente Paulo dizendo que a igreja será salva da ira. Em 1 Tessalonicenses 1:9, nós vamos encontrar Paulo nos informando que a igreja será livre da ira futura. Em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo vai dizer que a igreja não está destinada para a ira. E em Apocalipse 3:10, aqui é o próprio Cristo que vai dizer que vai guardar da hora da tentação. Então, ou seja, em meio a esses 4 textos que nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos 3 deles nos apresentando claramente a proposta da ira. E quando falamos a respeito da ira ou do dia da ira do Senhor, nós entendemos claramente que isso é a abertura ou o início do período tribulacional. E esse período tribulacional, na realidade, está destinado àqueles que, infelizmente, não foram fiéis até o fim, não aceitaram a Cristo como Salvador e permaneceram nas suas paixões pecaminosas. Mas a igreja que permaneceu firme, perseverante até o fim, como diz Lucas 24:13, essa conseguiu ser salva. Essa foi a arrebatada. E esse arrebatamento que Paulo nos informa lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, ele faz questão de dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus e assim por diante. Que é o texto áureo sobre a doutrina do arrebatamento. Isso, e aí ele faz questão de dizer, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então perceba claramente que a proposta do arrebatamento aqui em 1 Tessalonicenses está ligado ao encontro nos ares. Então não é Jesus que desce à terra, é a igreja que sobe aos ares. E vai ao encontro dele. Em paralelo a isso, se nós olharmos para a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, perceba que ali nós temos, o que o senhor falou no podcast anterior, a criptonita dos pós, né? Que é a ideia da iminência. Amigo, nós temos muitas criptonitas isso aí. para os pós-tribulacionistas. Então ali nós temos claramente a ideia da iminência apresentada. Porém, quando a gente olha para Mateus 25, verso 6, o texto vai dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Não é o noivo que vem ao encontro, é você que sai, ou melhor, as 10 virgens, exatamente, que vai ao encontro do noivo. Então, em paralelo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, nós temos claramente a igreja indo ao encontro do Senhor e sendo levada, não vindo à terra. Porque a ideia pré é que a igreja é arrebatada, vai com Cristo e durante um período de 7 anos ela passa pelo tribunal e pelas bodas, enquanto na terra acontece a grande tribulação. E aí quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, claramente nós vamos encontrar aqui palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo o que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não é a igreja se lamentando. Até porque o arrebatamento não é lamento, é alegria. É alegria, exatamente. É um evento para a igreja, e não para o mundo. Então, esse texto aqui de Apocalipse 1:7 já nos mostra uma vinda de Cristo visível. Só que, em paralelo a Apocalipse 19, nós encontramos Cristo voltando visivelmente, porém com a igreja triunfante, a igreja que foi glorificada. E junto com a igreja, aqueles que foram martirizados na grande tribulação. E quando a igreja com Cristo vem glorificada, nós temos claramente a igreja tendo depois um papel também
importantíssimo, que é, juntamente com Cristo, no milênio, governar, julgar as nações e assim por diante. Daqui a pouco a gente pincela um pouco mais a respeito disso. Muito bom. Essa questão do diferenciar o arrebatamento da volta visível é importante porque nós percebemos que quando a Escritura vai revelar a volta visível de Cristo, e isso a gente vê muito ali em Apocalipse 19, que é Cristo vindo, não é? Eles se simbolizaram com um cavalo, escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os eventos que ali acontecem são diferentes dos eventos que ocorrem quando Paulo revela o arrebatamento em Sim, Tessalonicenses 4, que foi o texto que você leu. Então, claramente a gente vê que são eventos diferentes, há coisas diferentes acontecendo nesses dois momentos. Então, o ouvinte precisa entender uma coisa, e você que é pós-tribulacionista, você vai deixar de ser pós-tribulacionista, não se preocupe com isso. Vai se tornar pré-tribulacionista. O arrebatamento é um evento de Cristo para a igreja. A volta visível é um evento de Cristo com a igreja, para julgar as nações, conforme Apocalipse capítulo 19. E quando olhamos aí para Judas, no verso 14, na parte final, Judas vai dizer: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, mais uma vez, nós temos aqui um texto que mostra Cristo vindo com a igreja. Aí a pergunta que fica é: como é que Cristo vem com a igreja se ela não foi arrebatada? Se ela A não única resposta subiu? para isso é o arrebatamento. É o arrebatamento. Pré-tribulacional. Dessa forma. Então, claramente, quando a gente olha para a segunda volta de Cristo, precisamos diferenciar que a primeira fase, Cristo vem para a igreja. E somente a igreja, quando estiver nos ares glorificada, é que verá Cristo. O mundo não vai ver a Cristo na primeira fase. O mundo não vai ver a igreja subindo nessa primeira fase. Mas o mundo vai ver Cristo glorificado na sua segunda fase. E o mundo vai ver a igreja voltando com ele glorificada nessa segunda fase. E é interessante que na primeira fase, Cristo vem para arrebatar a igreja e levá-la para as bodas, para o tribunal, para galardões e assim por diante. Mas na segunda fase, quando ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vem justamente com essa perspectiva de julgar e de destronar o império satânico que está imperando sobre a terra. E enquanto a igreja, na realidade, está aqui, ela torna-se um farol, uma luz para esse mundo que está em trevas. Mas quando a igreja for tirada, é evidente em Apocalipse que Israel toma a direção da pregação do evangelho do reino e será Israel aí quem vai estar pregando com os 144 mil e as duas testemunhas. O agente missionário. Então a igreja agora deixa de ter a sua participação. Isso é evidenciado claramente nesse período tribulacional. Então não dá para conectar. É porque, Alex, o arrebatamento pós-tribulacionista é estranho, é esquisito, porque a igreja sobe, é arrebatada após a grande tribulação, ali ela é transformada, passa pelo tribunal de Cristo e volta, é transformada, é recompensada e volta. Seria um tipo de rebote, um bate e volta. Então, é um negócio, bate e volta. é um negócio estranho de não dá para se encaixar. E quando nós falamos do texto que você leu aí muito bem, Tessalonicenses, que o Senhor não nos destinou para a ira e que o Senhor nos livra da ira, nós temos um texto que é em Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Deixa eu ler aqui. Você está em Apocalipse aí? Apocalipse 16. 16. Está mais próximo aí, 6,16. Certo. Lê para a gente aí. Minha versão corrigida. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? O que foi que nós lemos em Tessalonicenses, o texto sobre o arrebatamento? Deus não nos destinou para a ira. Agora você já sabe que ira é essa? A ira do Cordeiro. A grande tribulação é conhecido como um período chamado de Dia do Senhor, período de julgamento, período de ira de Deus,
onde haverá também, claro, a salvação, não com essa facilidade que nós temos hoje, porque haverá martírio, haverá tortura, haverá privação de muita coisa, perda de liberdade, perda de direitos, perda de privacidade. Então vai ser tudo muito difícil, muito difícil. Hoje nós estamos aí na dispensação da graça, dispensação da igreja, né? Dispensação do Espírito Santo, é tanta Sim, coisa sim. boa. E hoje está tudo mais fácil. Mas na grande tribulação, que vai ser um período de ira do Cordeiro, vai ser mais difícil. Então a grande tribulação não é um evento preparado para a igreja. É um evento para despertar o mundo, purificar Israel, trazer Israel ao arrependimento. Não há propósito de Deus na igreja e para a igreja dentro da grande tribulação. Não se Ela encaixa. não estará aqui. Eu tenho essa convicção. A igreja, biblicamente se falando, não estará aqui. E quando a gente olha para Mateus capítulo 24 e capítulo 25, a gente percebe claramente que a partir do versículo 36 do capítulo 24 até o capítulo 25, versículo 13, claramente Cristo vai trabalhar com o arrebatamento da igreja. E alguém pergunta, mas Cristo falou do arrebatamento? Quando a gente olha para o sermão profético, a gente percebe claramente que ele fala do arrebatamento. E quando Jesus fala do arrebatamento, ele faz questão de trazer para nós a ideia da iminência. E por 5 vezes nós encontramos Cristo trazendo para nós a iminência como parábolas. Por exemplo, Mateus capítulo de número 24, versículos 43 e 44. No 44, para sintetizar, na parte final, Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não o penseis, Iminência. iminência. Quando a gente olha para Mateus capítulo 24 e o versículo 50, o texto diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Mais uma vez, a iminência em xeque. Quando olhamos para o capítulo 25, verso 6, texto que nós já citamos, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aquelas 10 virgens não sabiam o horário em que o noivo viria, por isso que elas estavam aguardando ansiosamente. E aí, quando nós olhamos para Mateus capítulo 25 e o versículo 19, Jesus vai dizer: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, claramente, mais uma vez, a iminência é apresentada. Mas, além disso, Jesus faz questão de dizer que estarão 2 no campo, estarão 2 na moinha. Na parábola das 10 virgens, 5 são levadas, 5 são deixadas. Então, claramente, o rapto é apresentado por Cristo. E dentro dessa proposta do arrebatamento, desse rapto que Jesus nos apresenta aqui, a iminência claramente nos foca diretamente a uma proposta de que nós não sabemos a que dia, a que mês, ano ou hora o Senhor vai voltar. Diferentemente da ideia pós, que surgindo o anticristo, você pode fazer claramente Tem um controle cálculos, temporal. tem um controle temporal para a segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo deixa de ser iminente, ela torna-se previsível. E aí, isso desqualifica essas passagens que nós acabamos de fazer a leitura, porque, na verdade, o arrebatamento está ligado à iminência. E a iminência está ligado diretamente à ideia do arrebatamento, que a gente chama de secreto, não é? Aonde Cristo vem para E arrebatar hoje a já sua tem igreja. várias discussões sobre Sim, a palavra secreta, né? exato. Não é o momento de discutir sobre isso, mas a Sim, gente sim. pode falar sobre isso em momentos futuros. Agora, a questão do arrebatamento, até a própria palavra em si, não é? O arpazô, ou arpazo, que traz essa ideia de rapto, retirada rápida, essa retirada abrupta, né? Essa inopinada de Cristo na terra para a igreja, a própria palavra em si já está nesse conceito de retirada, de rapto. Então, você tentar misturar as coisas, a vinda visível com o arrebatamento, gera uma confusão. E o pós-tribulacionismo tenta gerar essa confusão também na tentativa de provar a sua teoria, é quando eles falam que a última trombeta, que Paulo fala lá em 1 Coríntios Certo. capítulo 15,
né? O ressoada, a última trombeta, os mortos ressuscitarão. 1 Coríntios 15, eu acho que é 51. 51, 52. E só que em Apocalipse também relata 11:15. a sétima trombeta, que é a última da contagem que tem no Apocalipse. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ou seja, em Apocalipse, a última trombeta é a sétima. Só que será que é a mesma trombeta que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 15? Quando Paulo fala, ressoada a última trombeta. E Apocalipse, onde diz a sétima trombeta, será que é o mesmo evento? Será que são os mesmos eventos de Apocalipse e de Paulo? Eu tenho alguns comentários, mas eu gostaria de ouvir você primeiro. Na realidade, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, quando Paulo diz, eis que vos digo Enquanto você lê, eu vou abrir a sétima de Apocalipse. Pronto, capítulo 11, versículo 15. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. É aqui que está o problema. Quando Paulo usa a expressão última trombeta. E aí fica aquela ideia pairando no ar. Se é última, então isso significa que houve trombetas antes dessa. Só que na realidade não há, de um todo, na verdade eles não estão errados. Porque existiram trombetas antes desta. Só que o problema todo na realidade é que essa trombeta do arrebatamento é uma trombeta diferente. Se nós olharmos para o contexto de Israel, a gente vai encontrar claramente trombetas que anunciavam chegada do Ano Novo, trombetas que anunciavam festas solenes, trombetas que anunciavam o ano sabático, o jubileu e assim por diante. O shofar era uma trombeta que era constantemente usada por Israel em batalhas. Então, quando Paulo está colocando essa proposta de última trombeta, ele está mostrando claramente que em meio a esses acontecimentos, em meio a essa proposta da trombeta anunciando um acontecimento, aqui nós temos claramente a trombeta, a última trombeta, mostrando que a igreja ela será arrebatada. E aí, quando a gente olha para o verso 51, claramente, na proposta de sermos transformados, nós temos a ideia do arrebatamento. Porque Paulo não traz contradição aqui com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, quando ele faz questão de dizer que nós seremos transformados. Então, claramente, nós temos a transformação do corpo corruptível em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, e 1 Coríntios 15, 51. Então, a trombeta soa em 1 Tessalonicenses 16 e a trombeta soa em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E a mesma evidência de 1 Tessalonicenses 4, 17 é a mesma evidência de 1 Coríntios 15, 52. Transformação e ressurreição. Ressurreição dos mortos para a transformação do corpo e transformação do corpo daqueles que estão vivos e que serão arrebatados. Então essa trombeta é a trombeta do arrebatamento. E é interessante que eles se apegam justamente à trombeta, mas não fazem também questão de falar a respeito do alarido e da voz do arcanjo, que Paulo cita lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Essas evidências não estão na sétima trombeta do Apocalipse. De maneira nenhuma. E aí, quando a gente olha para a sétima trombeta de Apocalipse, o senhor vai fazer a leitura, a gente percebe que essas evidências não estão lá. Se o senhor puder. Pronto. Então a gente percebe que o que ocorre em Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15 são eventos análogos. Não é? Ou melhor, o que acontece no evento são as mesmas coisas que Paulo está falando, tanto aos Coríntios como aos Tessalonicenses, que são a ressurreição dos mortos e a transformação do corpo. Então, não há incongruência nenhuma no que Paulo está falando. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11 para ler a sétima trombeta, que o pós-tribulacionismo diz que é a mesma última trombeta que Paulo está dizendo, o que é que a gente percebe? Capítulo 11 a partir do versículo 15. Versículo 15.
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, ele reinará para todo sempre. Aqui é a sétima trombeta. Olha o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão. Agora, o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Tem chuva de granizo no arrebatamento? Existe ira no arrebatamento? Tudo que isso aqui que João está falando em Apocalipse capítulo 11, da sétima trombeta, nada disso acontece no arrebatamento. A ira, as nações se enfurecendo, terremoto, a chuva de granizo, Sim, nada sim. disso. Então aqui fica claro, Apocalipse 11, que a sétima trombeta é anúncio de mais um juízo. Enquanto que em 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses 4, é transformação do corpo e também ressurreição dos mortos. Então é um momento de júbilo, um momento de alegria, é um evento de Cristo para a igreja. E Apocalipse capítulo 11, versículo 15, é um evento de ira do Cordeiro na terra. E a grande questão, na realidade, é a seguinte. São 7 trombetas, são 7 taças e são 7 selos. A maioria dos comentaristas, dos estudiosos de Apocalipse, entendem claramente que esses eventos não são eventos similares, mas, na verdade, são eventos paralelos. Na sétima trombeta, abre-se o primeiro selo. No sétimo selo, derrama-se a primeira taça. Como se fossem simultâneos. Isso. E aí a pergunta é a seguinte: se essa trombeta, essa sétima trombeta que Apocalipse, na realidade, nos apresenta, ela é a mesma de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, que é trombeta de arrebatamento, como é que fica a questão do abrir dos selos e como é que fica a questão do derramar das taças? Já que o pós se apega à igreja passando pela grande tribulação, os flagelos, a ira que será destinada ao mundo nos 7 selos e no derramar das taças, será para quem? Se pós o arrebatamento, o milênio será estabelecido. E aí alguns pós entendem que o milênio será literal. Outros compreendem que o milênio, na realidade, já é agora. E outros dizem que o milênio não existe. É apenas uma figura de linguagem. Um símbolo. Um símbolo. E por conta disso fica difícil de se entender. Qual é a proposta? Porque se a trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é a mesma, é trombeta de arrebatamento. Então, mesmo por pós, Cristo voltando uma segunda vez, a igreja passando pela grande tribulação, fica a pergunta: se na sétima trombeta abre-se o primeiro selo, se no sétimo selo derrama-se a primeira taça, para quem será destinada essa ira? E diga-se de passagem, quando a gente fala das 7 trombetas e dos 7 selos, nós temos claramente acontecimentos terríveis, mas não se compara com o derramar das 7 taças, que é chamado das taças da ira de Deus. Os eventos das taças, quando nós analisamos, são mais densos e terríveis do que o tocar das 7 trombetas e o abrir dos 7 selos. Então fica difícil de encaixar isso aí. Muito bom, muito bom. Pastor Alex, quando nós falamos de escatologia, é claro que nós temos diversos episódios, diversos eventos dentro da escatologia, sobretudo dentro do período tribulacional. A gente está falando aí do que vai desencadear o período tribulacional, que é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja está no céu, ela passa pelo tribunal de Cristo, que é o tribunal para recompensar os salvos e não para julgá-los, e sim para recompensá-los.
a processo de ressurreição, transformação do corpo e tudo mais. As bodas do Cordeiro. Só que, após isso, entra um ser na história tribulacional. Anticristo. Muita gente tem dúvida ainda sobre essa questão do anticristo. Será que ele já está no mundo? Será que ele não está? Será que o anticristo vem de uma linha papal ou de uma linha islâmica? Já existe hoje essa interpretação. Eu tenho, inclusive, feito leitura sobre isso e acho uma leitura muito interessante e curiosa. Há pontos a serem considerados no que pensar do anticristo vir de uma linha islâmica. Certo. Há pontos bem consideráveis para isso, para esse pensamento, para essa interpretação. Mas, falando de anticristo, eu queria que você falasse algo sobre Apocalipse 6, quando nós falamos dos cavaleiros, os cavalos, cavalo preto, branco, amarelo, vermelho. Só que dentro dos cavaleiros do Apocalipse, ali nós temos também o cavalo branco. Sim. E tem gente interpretando e dizendo que ali é Jesus, o cavalo branco. Ou seja, então temos 2 cavalos brancos no Apocalipse. Temos 2 Jesus no Apocalipse, que nós temos o cavalo branco aqui e nós temos o cavalo branco lá em Apocalipse capítulo 19, quando ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, esse cavalo branco de Apocalipse 6, que está lá escrito que ele vem vencendo para vencer. Essa expressão é muito forte. É muito forte. É Jesus ou não é? Se não é, por que vencendo para vencer? O que é que você tem para a gente aí? Muito bem. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Apocalipse capítulo 6 é o início da grande tribulação. E quando olhamos para o capítulo 5, nós encontramos ali claramente Cristo, ele abrindo o primeiro selo, e em virtude desta abertura do primeiro selo, nós temos claramente evidenciado a ideia desses 4 cavaleiros surgindo e aparecendo aí no contexto escatológico, nesse contexto de destruição. Se a gente olha para o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, a gente percebe claramente que ele tem uma proposta de trazer uma paz momentânea, uma paz temporária, uma falsa paz. Só que depois a proposta é de dificuldades. Você tem depois o cavalo vermelho que vai trazer guerra, depois o amarelo que vai trazer fome e depois o cavalo negro e assim por diante. E quando a gente olha para o Cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, a gente encontra ali claramente na coxa desse cavaleiro escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há uma diferença gritante, não é? Há uma diferença gritante, porque cá nós temos uma representação da manifestação do anticristo sobre o mundo, trazendo uma falsa paz, e depois nós vamos ter eventos que vai gerar claramente o caos sobre a humanidade. Então não dá para assimilar Cristo no capítulo 6 e depois colocar Cristo no capítulo 19. Porque no capítulo 5, Cristo está no céu, sendo louvado, sendo glorificado no céu, na terra, embaixo da terra e assim por diante, e ele abre o primeiro selo. E no capítulo 19 a gente encontra ali o cavaleiro vindo com a igreja, vindo com os santos, e isso mostra claramente que existe uma diferença gritante. Aqui no livro do pastor Antônio Gilberto, o Calendário da Profecia, grande doutrinador, ele faz questão de falar a respeito dessa diferença entre o cavaleiro do capítulo 6 e o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19. Como, na verdade, esqueci aqui a página onde está, daqui a pouco, se a gente localizar, eu faço questão de trazer para vocês, mas ele nos apresenta uma diferença muito interessante sobre isso. Quando você procura aí, eu quero ler um texto. Sim. Que faz um link com Apocalipse 6 no que diz respeito à representatividade do cavalo branco como falsa paz, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é um texto escatológico que diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite.
Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repetida destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, esse cavalo branco é notadamente descrito em Apocalipse 6 como uma representação da falsa paz, por isso que é o cavalo branco, falsa paz. Vencendo para vencer, mas está escrito, pastor, que ele vem vencendo para vencer. Só pode ser uma referência a Sim. Cristo. Não, vencendo para vencer, mas não diz que venceu. É porque a proposta dele é vencer, dominar, controlar, mas não conseguirá consumar todo esse plano por causa dessa intervenção de Cristo que haverá aí no final da grande tribulação. E outro detalhe, em Apocalipse 6, Jesus não é ali aquele que está sentado sobre o cavalo branco. Por quê? Porque em Apocalipse 6, Jesus está ali como cordeiro, abrindo os selos. Ponto. Localizou aí? Sim, sim. Aqui na página 52, o pastor Antônio Gilberto ele faz questão de falar a respeito do cavaleiro e seu cavalo. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 2. E ele faz questão de nos mostrar aqui claramente que muitos acham que o cavaleiro de Apocalipse 6 e 2 é Cristo. Mas não pode ser, porque Cristo é quem abre o selo do versículo 1, que juntamente com o versículo 2, trata do cavaleiro e seu cavalo branco. Isto é incoerência e até sandice. O branco aí representa a paz e a prosperidade que o anticristo, a princípio, promoverá. Além disso, os componentes de uma comitiva de Cristo é de se esperar que sejam de melhor qualidade e não como os que são vistos no capítulo 6 de Apocalipse. A comitiva de Cristo é de exércitos dos céus e seguiam os exércitos que há no céu. Já que em Apocalipse 3, do versículo 3 a 8, capítulo 6, do versículo 3 a 8, vemos uma comitiva macabra, aterradora e infernal. No versículo 4, vemos discórdia, luta e morte. E assim por diante. Então, claramente, não dá para a gente assimilar muito bem Cristo explicado. a essas hortes malignas. Porque não há condição do próprio Senhor Jesus Cristo, que tem a sua santidade, que tem, na realidade, né, a sua... Seu padrão. Seu padrão Padrão é dentro de diferente. não tem como. Pastor Alex, eu quero falar aqui sobre esses livros. Você trouxe alguns livros aí. Vamos Sim, apresentar sim. à audiência. Estou vendo a Editora Chamada, que tem sido Um referencial uma na área referência. escatológica. O que é que você tem para apresentar para o público? Como da outra vez, eu trouxe, na verdade, mais recente, né, com capa nova, porém esse daqui é um dos mais antigos, o Calendário das Profecias, do pastor Antônio Gilberto, e tenho esse outro também aqui, que é uma base nossa, que é a Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, do pastor Severino Pedro da Silva, que também foi um grande expositor desta área, e ambos já dormem no Senhor. E diga-se de passagem, dormir no Senhor não é, na realidade, sono da alma, não é? Mas isso é outra coisa. Nós não somos adventistas. Mas são duas obras extraordinárias e quem quiser, na realidade, estudar escatologia, eu aconselho começar por aqui. Comece por aqui, porque essas duas obras vão lhe dar base para você depois Vai abrir a mergulhar mente, não é? exatamente em outras. E nós temos esse livro com o tema Quando a Trombeta Soar, que é um compilado de vários escritores que trabalham na área da escatologia e eles vão justamente falar a respeito do arrebatamento da igreja. Grande livro obra da Editora Chamada. da Editora Chamada. Editora Chamada. É um livro Olha a publicidade aqui, viu? excelente. Ó, Maravilha. bom livro. Bom livro. Patrocina o podcast, viu? Pronto. Marcar eles lá para chegar Vou até marcar. eles, né? Temos também esse aqui, O Arrebatamento, de John Walford. Aqui já é da editora Eu tenho essa Carisma. obra. Excelente. E na realidade eles estão com uma trilogia, Sim. que eles estão com o Arrebatamento, com o Milênio e tem a Vinda. A Carisma tá bombando nisso aí. Com isso aí, exatamente. Então são 3 livros extraordinários para você que quer aprender um pouco mais a respeito do arrebatamento, da vinda de Cristo e do milênio. E essa obra que eu julgo uma das melhores já publicada, que é
a Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas, de Tim LaHaye, que na verdade é um dos CPAD. CPAD, que estiveram aí naquela série Deixados para Trás, mas que na realidade também traz para nós aí um compilado de vários expositores da área escatológica. Então, eu indico esses livros para quem quer estar aí trabalhando ou aprendendo um pouco mais a respeito de escatologia e principalmente a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Bom demais. E esse outro? Esse outro aqui, na realidade, é um livro que vai falar a respeito do milênio, do reino vindouro, também da editora Chamada. É um livro acadêmico, é um livro excelente, e aqui você vai encontrar claramente o autor nos apresentando propostas a respeito do milênio, do reino vindouro, trazendo para nós aqui a diferença que há muitas das vezes na ideia do reino de Deus, reino dos céus e do milênio. Então é um livro que vai esclarecer para nós essa proposta do milênio, literal, alegórico, simbólico, o que é na realidade o milênio. Vamos então, falar sobre o milênio já, inclusive. Isso. É um livro que você pode estar adquirindo para poder ter aí um vasto conhecimento a respeito dessa área. E esse daqui, na realidade, eu quero estar presenteando o nosso pastor Anderson Macedo. Não diga. Tenho certeza que vai ser uma excelente ferramenta para a sua biblioteca, para o seu conhecimento. Muito bom. Entrego ao senhor, tá bom? Muitíssimo obrigado. Somar muito aí. Reino Vindouro, editora Chamada. Parabéns por esse grande lançamento. Acabo de ganhar de presente aqui do pastor Alex. Inclusive apresentando aqui da editora Chamada este livro, bem como aqui nós já falamos Quando a Trombeta Soar. Pega aí, deixa eu colocar aqui na câmera. Editora Chamada também. A editora Chamada tem sido um grande carro-chefe sobre escatologia pré-tribulacional. Parabéns por esses lançamentos e obrigado por esse presente. Retribuindo o presente, quero falar um pouco sobre meu livro, qual sou o editor-chefe, Doutrinas Pentecostais. Tá vendo aqui? Foca aqui, operador. Olha aí. Doutrinas Pentecostais. Nós temos aqui histórias, doutrinas, discursos sobre pentecostalismo comentado por diversos autores. Eu reuni nesse livro homens e mulheres que juntamente comigo comentam diversos temas do pentecostalismo. A historicidade, doutrinas, línguas, profecias, dons, batismo com o Espírito Santo, história da Assembleia de Deus, história do pentecostalismo, William Seymour, Charles Parham, Gunnar Wingre, Frida Wingre, muitos detalhes sobre pentecostalismo nesse livro de 330 páginas. Você pode adquirir, se você não é daqui de Jequié, da Bahia, você pode adquirir direto com a Editora Ensinai. Veja aí no Instagram, Editora Ensinai, faça seu pedido. Se você é daqui da cidade de Jequié, eu entrego em suas mãos. Esse livro eu quero presentear, pastor Alex. Ô, pastor, muito obrigado. Parabéns pela obra. Tenho certeza que é uma obra que soma muito academicamente para nós no movimento pentecostal. E tem aqui o prefácio do pastor Eliseu Rodrigues, Sim, que é um grande expositor da palavra de Deus, um grande pregador. E eu fico muito feliz. Pode ter certeza que eu vou estar lendo e também divulgando lá. Bom demais. Muito obrigado. Pastor Alex, falando ainda de escatologia, tem um outro detalhe, um outro acontecimento dentro da escatologia que é muito discutido, que tem mais de uma interpretação, inclusive, que é o que nós falamos aqui sobre esse livro, Reino Vindouro, que é sobre o milênio. E nosso texto clássico sobre o milênio, Apocalipse. Nós temos aí sobre o milênio, capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipse. Já estou aqui já, capítulo 20 de Apocalipse, o texto sobre o milênio. Há quem diga que o milênio é simbólico, que ele começou desde a vinda de Cristo ou desde a sua morte e ressurreição. Já existe esse milênio, compreendendo que é um termo simbólico que significa um longo período de tempo, ou um período longo. Não exatamente que Cristo vai governar, reinar literalmente 1000 anos sobre a terra no final da grande tribulação. Como é que nós compreendemos isso pela melhor hermenêutica escatológica, que é a pré-tribulacional, sobre o milênio? Muito bem. Quando a gente fala do milênio, a gente precisa ter a compreensão clara de que, na realidade, o milênio é literal. Por que que o milênio ele é literal? Porque desde o Antigo Testamento nós vamos encontrar claramente
textos ligados à proposta do milênio dentro de uma literacidade. Tanto que quando a gente olha para Isaías capítulo 11, Isaías 65, claramente ali o profeta vai falar para nós a respeito de uma transformação que haverá no sistema da terra, tanto ecológico como social e assim por diante. Só que quando nós olhamos aí para o início, praticamente, do século IV, final do século III da era cristã, nós vamos encontrar Agostinho de Hipona trazendo muita veemência ao amilenismo. E por causa desta doutrina amilenista, muitos pais da igreja, eles aderiram a esse conceito de Agostinho e por causa disso tornaram-se também amilenistas. E por conta dessa situação, a igreja lá atrás, desde o período da Reforma, ela era vista como uma igreja amilenista. Porém, antes de Agostinho, quando olhamos para a igreja primitiva, nós encontramos claramente esta igreja pré-milenista. É uma igreja que tinha claramente como fundamentação a ideia do milênio literal. Interpretação literal. E dentro disso, nós só tínhamos essas duas interpretações. A proposta pré-milenista, milênio literal, 1000 anos, Cristo reinando, e depois a proposta do amilenismo. Só que por conta do amilenismo perder força, entra a terceira linha de interpretação, que é o pós-milenismo, aonde, na verdade, julga-se que nós já estamos no milênio. E a ideia de estarmos no milênio é que, na verdade, Satanás já está preso. Porém, esse período onde nós estamos vivendo no milênio, o bem ele se sobressai, assim como o mal também. Então, dentro disso, nós temos aí claramente o livre-arbítrio sendo apresentado com força, Sim. mas a ideia do milênio é que ele inicia depois da queda dos muros de Jerusalém, depois que Tito invade a cidade, destrói a cidade e assim por diante. Anos 70 depois de Cristo. Anos 70 depois de Cristo. E o milênio finda-se justamente com a vinda de Cristo. Mas se nós olharmos para o milênio, vamos encontrar aqui no capítulo 20, a partir do versículo 4, claramente o texto nos informando que Cristo, que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Depois o texto diz no verso 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. E aí no verso 6 há uma bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isso aqui é a ressurreição para o arrebatamento. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então veja claramente que no texto de Apocalipse há a proposta do arrebatamento aqui em vigência, e nós temos claramente a ideia de um reino durante 1000 anos. Então não tem como ser simbólico e não tem como também nós já estarmos nesse período milenar. Porque ainda nós não temos a teocracia imperando. Cristo ainda não é o centro do mundo. Infelizmente, nós ainda estamos subjugados a um sistema onde o espírito do anticristo impera. E vale uma aspas. E o mundo jaz no maligno. E o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo. Exatamente. Tem cegado o entendimento, conforme que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4. Então, claramente, vale aqui uma aspas, para que a gente possa compreender que as coisas que estão ao nosso redor não têm nenhuma perspectiva de melhoras para a igreja, para o cenário eclesiástico em si. Na verdade, hoje os governos estão aí convergindo para claramente trazer um governo unitário, e isso é cenário evidenciado da manifestação do anticristo.
Sendo assim, não tem como Cristo estar governando e em seguida o anticristo governar também. Cristo governa literalmente 1000 anos, e dentro desse período dos 1000 anos, nós temos dois grupos de pessoas que estarão no milênio: os glorificados e aqueles que ainda estarão com os seus corpos corruptíveis. Esses que são glorificados são aqueles que foram arrebatados, a igreja, aqueles que ressuscitaram os santos da antiga aliança, aqueles que alcançaram salvação na dispensação da graça e assim por diante. E também aqueles que morreram na grande tribulação, mas que alcançaram salvação, e quando Cristo volta na sua segunda fase, na sua segunda vinda, eles também vão ressuscitar e receber esse corpo glorificado. Então nós temos no milênio os que foram glorificados, e nós temos no milênio aqueles que ainda continuam com o corpo corruptível. Porque há a necessidade desses que têm corpo corruptível estarem no milênio. Porque no capítulo de número 20 de Apocalipse, nós temos a partir do versículo 7, claramente, a última revolta de Satanás, a última rebelião. E é interessante que no céu, ele inicia tudo com uma rebelião, e aqui no milênio, Cristo sendo o centro de toda adoração, ele vai findar a história com uma última rebelião. Então, claramente, nós percebemos que essa proposta desses que vão estar ainda com seus corpos corruptíveis no milênio é justamente porque, infelizmente, ainda o pecado, a maldade estará no coração do homem. E quando a gente olha para Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65, o profeta vai dizer claramente que haverá procriação. Uma geração vai surgir no milênio. E essa geração vai ser provada aqui, nessa rebelião com Satanás. E quando Satanás ele consegue enganar muitos por pouco tempo, como diz o texto, infelizmente eles tentarão destronar a Cristo, mas eles serão mortos. E aí quando o milênio fecha, nós entramos no último julgamento, que é justamente o grande trono branco. Então o milênio traz para nós acontecimentos que traz claramente uma ordem linear dos acontecimentos futuros, aonde nós precisamos compreender que a igreja ela reina com Cristo. Cristo é o centro de toda a adoração. Há um sistema no mundo que vai mudar, tanto social, ecológico e assim por diante. E nós temos claramente a ideia de Satanás preso e o anticristo e o falso profeta destruídos. E no final do milênio é que nós vamos ter aí o grande trono branco sendo apresentado. Que é o juízo final. Que é o juízo final. Ele não é antes e não é durante. É só depois do milênio. Então não há condição de já estarmos no milênio. E não há condição do milênio ser simbólico, porque há necessidade desses acontecimentos. Porque senão nós temos aí um vácuo na linha escatológica tira que muita não coisa dá, do lugar. exato, para a gente interpretar, não dá para a gente encaixar. Eu não sei por que essa dificuldade de interpretar o milênio dentro da sua literalidade. Até porque o padrão das profecias bíblicas, o seu cumprimento é literal. Quando a Bíblia fala de algo relacionado ao tempo, a período, sempre foi literal. Nós temos, Deus falou ainda para Abraão, lá em Gênesis, que o povo ficaria 430 anos. Foi literal ou simbólico, os 430 anos? Foi literal. Literal. Todo mundo concorda com isso. Ateus pós-tribulacionistas concordam com isso. Os amilenistas concordam com isso. Né? Todos aqueles de qualquer interpretação sobre o milênio simbólico, literal, que já está vivendo, ou que já passou, concordam que os 430 anos foram literais. O Senhor falou através de Jeremias que Israel, pela sua desobediência, passaria 70 anos no cativeiro. Foi simbólico ou literal 70 anos? Foi literal. Literal. Pronto. Jonas ficou 3 dias
no ventre do grande peixe. Aí Jesus, no Novo Testamento, atesta a literalidade e a historicidade de Jonas quando diz: os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinal. Vocês não terão nenhum sinal, a não ser o mesmo sinal do profeta Jonas, que assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no seio, no ventre do grande peixe, o filho do homem estará também no seio da terra. Então Jesus está atestando que o fato de Jonas foi literal, ou seja, o tempo de 3 dias foi literal e não simbólico. O dilúvio, a Bíblia está falando que 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Foi simbólico ou literal esse tempo? Todos os tempos da Bíblia, eu citei aqui só alguns exemplos, foram literais. As profecias que falam sobre tempo foram literais. Por que o milênio é simbólico? Só porque você pós-tribulacionista quer? Só porque você é milenista quer? Só porque você, de qualquer visão sobre o milênio, quer? O milênio, seu cumprimento será literal, porque o padrão das profecias é literal. Meu amigo, se torne pré-tribulacionista enquanto é tempo. É a melhor coisa que você vai fazer. Eu não gosto de treta. Tá certo. Mas a grande questão que pega é porque quando falamos de dispensação, muitos não aceitam essa visão. Porque a visão dispensacionalista para muitos começou com Darwin, no século XVI, século XVII, por aí. Só que, na verdade, quando a gente olha Darwin só pra fez Bíblia, sistematizar o que já existia. exatamente. Quando a gente olha para a Bíblia, há claramente evidenciado para nós essa proposta dispensacional. E além das dispensações, nós temos também as alianças. São 7 dispensações e são 7 alianças. Fala um pouco aí para o público mais leigo entender basicamente o que é. Quando falamos a respeito de dispensação, nós encontramos 7 sendo apresentadas para nós. Não que elas vão estar expressas na Bíblia, nem tampouco a palavra dispensação vai aparecer. Mas há claramente estudos que nos apresentam essa proposta do dispensacionalismo. E aí nós temos a dispensação da inocência, nós temos a dispensação da consciência, do governo humano, do patriarcal, da lei, da graça, que é a dispensação que nós estamos, e nós temos a dispensação do milênio. E é interessante que quando falamos a respeito da dispensação da graça, há muita gente que pensa que a dispensação da graça, ela finda-se no dia que a igreja vai ser arrebatada. Só que, na verdade, quando a gente fala de graça, a graça é um favor imerecido. E essa graça alcançará também muitos na grande tribulação, e essa graça alcançará também muitos no período milenial. Como houve também no Antigo Testamento, já Como havia houve a também graça. no Antigo Testamento. Então, claramente, quando olhamos para essas dispensações, nós encontramos períodos de tempos aonde governos, aonde Deus estabeleceu o seu desígnio e assim por diante. E na dispensação da graça, nós encontramos claramente a era da igreja sendo estabelecida. Há quem diga que a igreja é uma aspas na história, porque, na verdade, o papel de anunciar, o papel de pregar, o papel de proclamar é de Israel. Só que como Israel, na verdade, fracassou com a sua missão, Cristo, ele vem para os seus, mas os seus o rejeita. Por causa dessa rejeição, entra Seus que eram os judeus. os judeus. Entra a igreja na história como uma aspas. Então, ou seja, a igreja caminha com uma missão, mas chega um momento que a igreja, ela cumpre a sua missão, sai do cenário, e quem retorna é Israel, para cumprir o seu papel. Lamentavelmente, Israel vai cumprir o seu papel no período da grande tribulação, que poderia ter sido antes, mas infelizmente vai ser nesse período tribulacional. Então, quando falamos de dispensação, temos claramente essas 7 dispensações. Quando falamos de alianças, nós vamos encontrar claramente Deus estabelecendo alianças. A aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi, a aliança do Novo Testamento e assim por diante, para a gente curtar aqui um pouco essa nossa explicação. Mas precisamos ter a compreensão que dispensacionalista não é aliancista. Porque aliancista desqualifica o dispensacionalismo. Porque eles não acreditam no dispensacionalismo. E sendo assim,
Dentro da visão aliancista, há a proposta da substituição. Quando nós temos lá em Gálatas aquele texto que Paulo vai dizer a respeito da igreja como Israel de Deus. Ou seja, a igreja tornou-se espiritualmente o Israel de Deus. E quando olhamos para profecias escatológicas, precisamos compreender que existem profecias que são para Israel E outras para a igreja. e outras para a igreja. Há notadamente essa separação. Há essa separação. Sendo assim, eu não posso entender que a igreja é o Israel de Deus e houve essa substituição. Que todas as profecias, a partir de agora, a partir do momento que a igreja passa a caminhar sobre a terra, pertence a ela, quando na realidade não é. Porque se eu coloco a igreja como Israel de Deus, eu estou apresentando aquilo que Apocalipse nos apresenta no capítulo 19, aquilo que Apocalipse nos apresenta a partir do capítulo de número 6 em diante, onde 144 testemunhas pregam, 2 testemunhas aparecem, período tribulacional E a ideia do Israel de Deus não é a ideia de substituição. Não é. De um tomar o lugar do outro. Nunca foi. Exatamente. Muito bem, muito bem. Nós já estamos em 1 hora de podcast. Queria que você colocasse aí nos comentários o que é que você está achando, qual é a sua opinião. Até se você estiver discordando de alguma coisa, coloque nos comentários seu pensamento, seu ponto de vista. Faça uma pergunta nos comentários. Envie esse vídeo também para seus amigos. Compartilhe o link aí nos grupos da igreja, no grupo do WhatsApp. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal. Clica aí embaixo aí, inscrever-se. Curte, ativa o sininho. Eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas através desse podcast. Pastor Alex, para a gente chegar à nossa finalização, queria te fazer uma pergunta sobre... Nós falamos aqui sobre a ordem mundial, né? O mundo parece que caminha para isso, para um governo único, uma Sim. moeda única, o fim do dinheiro de papel, isso aí já é notório. A gente não está falando aqui de religião, os especialistas dizem isso, não é? Sobre uma nova ordem mundial, governo único. Também não estamos falando aqui nesse momento de religião. Os especialistas em geopolítica apontam para isso. Eles falam com muita tranquilidade e segurança sobre isso. Falando sobre isso, também sobre o terceiro templo. O que é que você pensa? Qual é o pensamento que você tem sobre a ideia do terceiro templo em Israel e sobre essa nova ordem mundial para a gente chegar à nossa finalização? Pronto, falando sobre a questão da ordem mundial, hoje o cenário é evidente que está sendo preparado para o anticristo. O mundo caminha para isso. preparando Não o palco, tem o cenário para como, ele. exatamente. Só que a gente precisa compreender que o anticristo, na verdade, não é alguém que já está pré-determinado. Não existe alguém aí fora que já tenha consciência de que ele é o anticristo. Na verdade, o anticristo ele vai receber de Satanás autoridade, poder, para poder governar. Apocalipse 13. Apocalipse o diabo 13. vai dar poder a ele. Vai dar poder a ele. É a besta que sobe do mar. O mar ali representa as nações. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. E aí, fale aqui uma aspas, tem muita gente que pensa que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Só que, na verdade, é o anticristo e o falso profeta. Só que Apocalipse, capítulo de número 13, trabalha com a figura da besta. Então, é a besta que sobe do mar, o anticristo, e a besta que sobe da terra, o falso profeta. Então, tudo converge hoje para que esse grande político mundial ele possa imperar e governar. Porque ele não vai ter tempo suficiente para poder preparar tudo. Então, muita coisa hoje já está sendo preparada justamente para que, quando ele se manifestar, ele simplesmente administre e faça o propósito que foi estabelecido. E quando olhamos para Daniel, capítulo 2 e Daniel, capítulo 7, nós temos claramente ali Nabucodonosor tendo o sonho e Daniel tendo a visão. E tanto o sonho de Daniel, tanto o sonho de Nabucodonosor como a visão de Daniel converge claramente sobre governos. E esses governos, na realidade, nos seus tempos, eram os grandes impérios mundiais. Nós temos a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia, a Roma. E quando olhamos para a estátua que Nabucodonosor ele vai sonhar, se olharmos para a cabeça de ouro, nós encontramos a Babilônia. Se olharmos para o peito e os braços de prata, nós encontramos a Medo-Pérsia, que subjuga
a Babilônia. Se olharmos para o ventre e as coxas de cobre ou bronze, nós encontramos ali a Grécia, que foi, na realidade, uma grande potência sobre a liderança de Alexandre o Grande, que viveu apenas 33 anos. E eu fico até me perguntando se ele tivesse mais tempo, o que ele não faria. Porque, na realidade, a história de Alexandre o Grande vencendo a Medopérsia é algo extraordinário. E aí depois nós temos as pernas de ferro, que representa Roma. E por fim nós temos os pés, que é representado por barro e por ferro. E há quem diga claramente que essa proposta dos pés é o governo do anticristo na grande tribulação. E dali, segundo o que a gente encontra em Daniel, capítulo de número 9, parece-me que é o versículo de número 24, nós temos claramente uma proposta de que possivelmente o anticristo ele seja um europeu e possivelmente um descendente romano, porque Daniel vai falar para nós claramente a respeito daquele que destruiria a cidade. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui nós estamos falando da 70ª semana, ou seja, o período da grande tribulação. Israel de Jerusalém, teu povo e santa cidade. Isso. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Verso 25, 26 para a gente adiantar. E depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, aqui está falando do anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Depois que o Messias foi retirado no ano 70, quem destrói a cidade e o santuário? São os romanos. Então há uma ideia, uma possível interpretação de que esse abominável, esse destruidor, esse príncipe que é falado aqui, possivelmente seja um europeu, seja descendente de Roma. Porém, posso aqui dizer para os ouvintes que a gente não pode afirmar veementemente Bateu o martelo. Quem é o anticristo e de onde ele virá. Porque nós temos também raízes de interpretação que nos afirma que ele será um judeu. Outros já nos mostra que ele possivelmente será um árabe por causa da descendência de Ismael. Mas nós não temos aqui como definir exatamente quem será o anticristo e de onde ele virá. Mas a ideia é de que quando ele se manifeste, ele já pegue um governo unificado para ele administrar e cumprir em torno de si os desígnios que estão determinados sobre ele. E tentar pacificar com Israel. Exatamente. E aí é onde está quando o senhor me perguntou a respeito do terceiro templo. O terceiro templo, na realidade, já existem rumores de que já está sendo projetado para uma construção. Só que o terceiro templo, na realidade, quando ele for construído, será num período tribulacional. E esse terceiro templo servirá justamente para que o falso profeta impere com uma religião unificada. E quando ele exigir adoração ao anticristo, é que vai haver rompimento com Israel. Porque Israel, depois do cativeiro babilônico, esqueceu completamente o que é idolatria. Israel não mais idolatra, não mais adora outros deuses. Então haverá esse rompimento. E quando olhamos para as páginas da Bíblia, nós encontramos o abominável da desolação. Quando olhamos para a história, encontramos Etíoco Epifânio, no período interbíblico, profanando o templo. E ali há quem diga que essa profecia já se cumpriu. Sacrificou um porco dentro do templo e colocou deuses imagens gregos. e assim por diante.
mas esse abominável da desolação também é uma figura direta ao anticristo. E no período da grande tribulação, quando o terceiro templo ele estiver edificado, ele vai claramente trazer essa abominação para dentro do grande templo. O pastor Ezequias Soares, recentemente, ele escreveu uma lição e um livro falando sobre o livro do profeta Ezequiel. E quando ele entra justamente num período milenial, ele vai nos apresentar para nós um quarto templo. E esse quarto templo que o pastor Ezequias Soares nos apresenta é justamente um templo completamente restaurado para que Cristo, ele na realidade, seja adorado. Porque esse templo da grande tribulação, ele foi profanado. E a proposta é que ele seja destruído. Então, há uma possível interpretação de que para o milênio, um novo templo seja edificado para a adoração ao Cordeiro. Então, quando falamos desse terceiro templo, podemos afirmar categoricamente que ele já está sendo preparado. E que esse templo servirá como base para o falso profeta e para uma possível adoração ao anticristo. Mas que ele profanará o templo e que possivelmente será destruído. E no milênio, um novo templo seja edificado para a adoração a Cristo. E uma coisa importante que os ouvintes precisam saber, para aqueles que, claro, não sabem, é que em Israel existe uma organização chamada Instituto do Templo. Instituto do Templo. Você pode procurar aí na internet, no Instagram, você vai achar. Instituto do Templo. No YouTube também existe essa organização. É uma organização sem fins lucrativos que visa arrecadar fundos e construir os utensílios do terceiro templo. Inclusive, tudo está preparado. Ele já tem novilha vermelha, ele já tem um candelabro, só não tem a Arca da Aliança porque não se sabe onde foi parar a Arca da Aliança até hoje. Mas tem tudo preparado, projetado para o terceiro templo. Então, essa organização, Instituto do Templo, eles se dedicam a trabalhar nisso aí, na preparação, nessa expectativa e perspectiva da reconstrução do terceiro templo. E eles querem construir, inclusive, no mesmo local onde foi o segundo templo, ali no Monte do Templo, ou no Monte Moriá, que hoje é onde tem uma mesquita de denominação árabe, exatamente, dominação muçulmana. Então vai ser um problema, porque tentar construir o terceiro templo em um local de dominação e controle muçulmano, um templo judeu, aí vai ser um problema. Aí que entraria o trabalho do anticristo. Essa pacificação mundial. Exatamente. Por isso, essa teoria também, essa interpretação de um anticristo de linhagem árabe, porque o muçulmano tem muito disso, de ouvir seus líderes. Eles ouvem, eles obedecem veementemente. Então entende-se que se for um cara de linhagem árabe, vai conseguir persuadir, convencer os muçulmanos de permitir os judeus construírem ali o terceiro templo. E quero aqui encerrar desfazendo um espantalho, que você falou muito bem aí. Tem gente que acha que o judeu vai aceitar o anticristo como Messias. Não é, gente. Não tem nenhuma evidência bíblica nenhuma que o judeu vai aceitar o anticristo como Messias. É o contrário. É quando o falso profeta queria adoração ao anticristo que os judeus vão abrir os olhos. Não, a gente só adora um único Deus, porque os judeus são também monoteístas. Assim como os muçulmanos monoteístas adoram um único Deus, que é o Deus de Abraão. Então não tem essa evidência que o judeu vai adorar o anticristo como se fosse o Messias. É o contrário, é o que você falou. Quando ele exigir adoração, que vai ter a perseguição. Aí há o rompimento. Exatamente. Mas estamos chegando ao final, mais de uma hora aí de um podcast muito produtivo. E a gente não entrou nas bodas, nem no tribunal, nem no grande trono branco. Vamos, e aí, coloca nos comentários aí, parte 3, sim ou não? Vai ter parte 3 de escatologia, pastor Anderson Macedo, Momento Teologando com o pastor Alex Queiroz, parte 3. Vamos trabalhar em cima da parte 3 para ver se a gente consegue finalizar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa audiência e vamos preparar a parte 3, sim, escatologia pré-tribulacional. Se você é pós-tribulacionista, meu amigo, se saia do pós-tribulacionismo, porque a Bíblia é pré-tribulacionista. Eu não gosto de treta, já falei. Vou ser xingado por isso, por alguns, viu? Lá nos comentários lá embaixo. Mas a gente vai ser salvo, vai estar todo mundo o que importa. Com Cristo. É isso aí. Pós ou pré, todos somos salvos por Cristo e vamos para o mesmo
céu. É isso, mas eu prefiro ficar com o sentimento de que eu não vou estar na grande tribulação. Eu também. Pastor Alex Queiroz, muito obrigado mais uma vez. Pastor, pela sua amém. participação. Eu que Deus agradeço. te abençoe Amém. grandemente. Precisando, estamos às ordens. Muito bom. Um abraço.